Prepare-se para entrar em um mundo de mistério e medo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história assustadora. Aqui o terror nunca tem fim. Agora respire fundo e vamos mergulhar no desconhecido. Preparados? Caso de Amityville. O caso de Amityville é uma das histórias mais famosas de assombração nos Estados Unidos e inspirou diversos livros e filmes de terror, incluindo o famoso Terror Amityville. Tudo começou em 13 de novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou 6 membros de sua própria família com um rifle enquanto dormiam em sua casa no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. Suas vítimas incluíam seus pais, Ronald DeFeo Sr. e Louise DeFeo, e seus 4 irmãos mais novos. DeFeo foi posteriormente preso, julgado e condenado pelos assassinatos, alegando em sua defesa que ouvia vozes que o mandavam matar sua família. O caso já era chocante por si só, mas o que viria depois ampliaria ainda mais o mistério e o horror em torno da casa. Em dezembro de 1975, cerca de um ano após os assassinatos, a casa foi comprada pela família Lutz, composta por George e Kate Lutz, e seus 3 filhos. Apesar de saberem da história violenta da casa, decidiram se mudar, atraídos pelo preço baixo. No entanto, após apenas 28 dias, a família deixou a casa, alegando ter sido aterrorizada por fenômenos paranormais inexplicáveis. Segundo os relatos de George e Kate, a casa era habitada por uma presença maligna, que se manifestava de várias maneiras: barulhos estranhos, portas abrindo e fechando sozinhas, cheiros desagradáveis e até levitações. George afirmou que acordava todas as noites às 3h15 da manhã, o horário exato em que os assassinatos de DeFeo ocorreram. Eles também relataram ter visto figuras demoníacas, além de comportamentos agressivos inexplicáveis em si mesmos e nos filhos. Esses eventos foram documentados pelo escritor Jay Anson no livro The Amityville Horror, publicado em 1977, que se tornou um best-seller e deu início à lenda em torno da casa. A história capturou a imaginação do público e rapidamente se tornou um fenômeno cultural, especialmente porque os Lutz foram muito consistentes em seus relatos, mesmo após anos de investigações e descrédito por parte de céticos. O casal Ed e Lorraine Warren, famosos demonologistas que inspiraram a franquia Invocação do Mal, também investigaram a casa de Amityville, e Lorraine afirmou que a presença ali era uma das mais sombrias que já havia sentido. Embora muitos especialistas acreditem que a história tenha sido exagerada ou até fabricada, os eventos relatados pela família Lutz ainda são amplamente discutidos. A casa passou por diversas mudanças de proprietário ao longo dos anos, mas permanece um símbolo do terror na cultura popular. O caso continua a gerar debates entre céticos, crentes no paranormal, sendo uma das histórias mais icônicas de assombrações modernas. As manifestações paranormais relatadas pela família Lutz na casa de Amityville começaram logo após eles se mudarem, em dezembro de 1975, e se intensificaram ao longo dos 28 dias em que viveram na casa. De início, os fenômenos eram sutis, mas logo se tornaram cada vez mais assustadores, criando um clima de terror constante. Um dos primeiros sinais de que algo estava errado veio com George Lutz, que começou a acordar todas as noites, exatamente às 3h15 da manhã, o horário em que, um ano antes, Ronald DeFeo Jr. havia assassinado sua família. George descreveu essa experiência como inquietante, sentindo-se inexplicavelmente compelido a se levantar e caminhar pela casa sem motivo aparente. Outro fenômeno perturbador foi o frio intenso que parecia dominar a casa mesmo quando o sistema de aquecimento estava funcionando perfeitamente. George frequentemente passava horas sentado junto à lareira, tentando se aquecer, mas sem sucesso. Ao mesmo tempo, ele começou a notar mudanças em seu próprio comportamento. Tornava-se irritadiço e mais agressivo, especialmente com os filhos, que era algo incomum para ele. Em um momento particularmente assustador, George afirmou ter visto olhos vermelhos brilhando do lado de fora da janela, como se uma figura estivesse observando a casa. Kate Lutz também vivenciou fenômenos aterrorizantes. Ela relatou sentir uma presença invisível que a tocava e às vezes a empurrava. Em uma ocasião, ela contou que ao acordar, seu rosto estava inchado e deformado, como se tivesse envelhecido décadas em poucas horas. Esse episódio a deixou em pânico, embora a aparência de seu rosto tenha retornado ao normal posteriormente. Além disso, Kate frequentemente
Sentia cheiros fétidos e inexplicáveis que surgiam em várias partes da casa, mesmo que não houvesse qualquer fonte aparente. Os filhos do casal também foram afetados. Missy, a filha mais nova, desenvolveu um amigo imaginário que ela chamava de George, descrito como uma figura sinistra com forma de porco. George e Kate relataram que em mais de uma ocasião, viram os olhos vermelhos de George do lado de fora da janela do quarto de Missy. Em outros momentos, móveis se moviam sozinhos, e portas e janelas batiam violentamente sem qualquer vento ou explicação lógica. Em um dos episódios mais assustadores, George alegou ter visto a porta principal da casa ser arrancada das dobradiças por uma força invisível. Outro evento notável foi o aparecimento de gelatina verde e gosmenta que escorria pelas paredes e do teto, sem que houvesse qualquer fonte identificável dessa substância. A família também relatou ouvir vozes sussurrantes e passos pelos corredores durante a noite, mesmo quando todos estavam dormindo. Em mais de uma ocasião, eles sentiram a sensação de estarem sendo observados por uma presença invisível, o que aumentava a atmosfera de medo e ansiedade. Além disso, objetos pessoais desapareciam ou eram movidos para lugares inexplicáveis. Kate afirmou que em várias noites, sentia uma força invisível segurando-a na cama, como se estivesse sendo reprimida por uma entidade. Uma noite, George acordou e viu Kate levitando acima da cama, como se estivesse sendo levantada por uma força sobrenatural. Esse episódio marcou um dos pontos de maior terror para o casal que começou a temer pela segurança de sua família. Desesperados, os Lutz chamaram um padre para abençoar a casa, na esperança de afastar as energias negativas. No entanto, quando o padre entrou em um dos quartos, ele sentiu uma presença maligna e ouviu uma voz assustadora ordenando que ele saísse. Dali, ele teria saído da casa em pânico e alertado a família de que não poderia ajudá-los. Com os fenômenos se intensificando, a família Lutz finalmente decidiu abandonar a casa após apenas 28 dias. Eles saíram em uma noite de janeiro de 1976, levando consigo apenas os pertences mais essenciais, jurando nunca mais retornar. Os Lutz afirmaram que esses eventos mudaram suas vidas para sempre, e mesmo após deixar a casa, continuaram a ser assombrados pelas memórias dos fenômenos que experimentaram. Muitos desses relatos foram posteriormente incluídos no livro The Amityville Horror de Jay Anson, o que ajudou a solidificar o caso de Amityville como um dos mais famosos da história dos Estados Unidos. Embora céticos questionem a veracidade dos eventos, o relato da família Lutz permanece como um dos mais conhecidos no gênero de assombrações. No caso de Amityville, o canal paranormal mais proeminente envolvido na investigação foi o famoso casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, que prestaram assistência à família Lutz após os eventos. Os Warren já eram conhecidos por seus trabalhos em casos sobrenaturais, e Amityville se tornou um dos mais notáveis em sua carreira. Eles foram chamados depois que a família Lutz já havia abandonado a casa, devido às intensas atividades paranormais que relataram. Lorraine Warren, que era médium, e Ed Warren, investigador paranormal, realizaram uma série de investigações na casa. Durante suas visitas, Lorraine relatou sentir uma presença extremamente sombria e maligna, afirmando que a energia ali era uma das mais perturbadoras que ela já havia experimentado. Eles trouxeram com eles uma equipe composta de outros investigadores paranormais, repórteres e até um cinegrafista para documentar os fenômenos. Durante uma das sessões, uma das fotos tiradas na casa revelou a imagem fantasmagórica de uma criança, que muitos acreditam ser uma das vítimas do massacre perpetrado por Ronald DeFeo Jr. Além das sensações que Lorraine descreveu, o casal utilizou equipamentos de gravação e medição de energia para tentar capturar evidências de atividade sobrenatural. Eles também realizaram sessões de exorcismo e orações de proteção para tentar afastar qualquer entidade maligna que ainda pudesse estar presente. No entanto, segundo os Warren, o mal que habitava a casa era incrivelmente poderoso, ligado a uma história de influências demoníacas que remontava à época em que a casa foi construída. Lorraine acreditava que havia uma entidade demoníaca controlando os eventos, e que os assassinatos de DeFeo haviam sido instigados por essa força sombria. O envolvimento dos Warren no caso de Amityville solidificou ainda mais sua reputação como os principais investigadores paranormais da época, e seu trabalho no caso contribuiu para o fascínio contínuo em torno da casa. A investigação feita por eles foi um dos pilares da popularização da história, e sua documentação do caso foi usada em vários livros e documentários sobre o incidente. Apesar das investigações dos Warren, há céticos que contestam as conclusões do casal.
argumentando que os fenômenos paranormais relatados poderiam ter sido exagerados ou fabricados. No entanto, para muitos crentes no sobrenatural, o trabalho dos Warren em Amityville é uma prova do poder das forças espirituais e demoníacas que eles afirmavam combater em suas investigações. O caso continua a ser um dos mais debatidos e controversos no mundo paranormal, com o envolvimento dos Warren sendo um ponto-chave na narrativa da casa de Amityville como um dos locais mais assombrados da história dos Estados Unidos. O desfecho do caso Amityville deixou mais perguntas do que respostas definitivas. Após a família Lutz fugir da casa em janeiro de 1976, a história rapidamente ganhou notoriedade, especialmente com a publicação do livro The Amityville Horror de Jay Anson, em 1977. O livro relatava detalhadamente as experiências sobrenaturais da família, incluindo as aparições, sons inexplicáveis e fenômenos aterrorizantes que teriam ocorrido durante os 28 dias em que viveram na casa. O relato chamou a atenção de curiosos, céticos e investigadores paranormais, além de gerar um grande interesse da mídia. Com o sucesso do livro e a adaptação cinematográfica em 1979, a casa em Amityville tornou-se um ícone da cultura de terror. No entanto, o caso também foi alvo de ceticismo e controvérsias. Críticos alegaram que os eventos relatados pelos Lutz foram fabricados ou exagerados para obter publicidade e lucros com a história. O advogado de Ronald DeFeo Jr., o homem condenado pelos assassinatos da família DeFeo, chegou a afirmar que ele e os Lutz haviam criado o conto paranormal juntos como uma farsa lucrativa. Os Lutz, no entanto, sempre mantiveram a veracidade de seus relatos, alegando que o trauma que viveram foi real. Diversas investigações foram conduzidas na casa ao longo dos anos, tanto por céticos quanto por especialistas no paranormal, como o casal Ed e Lorraine Warren, que afirmou ter encontrado fortes evidências de atividade demoníaca no local. Lorraine Warren, uma médium, declarou que a energia na casa de Amityville era uma das mais malignas que ela já havia encontrado, e acreditava que o lugar estava sob a influência de uma entidade demoníaca poderosa. Em meio à controvérsia, novos proprietários compraram a casa ao longo dos anos e nenhum deles relatou atividade paranormal semelhante à que os Lutz descreveram. Isso levou muitos a questionar se os eventos relatados foram exagerados ou se a família foi a única a ser especificamente afetada pelas energias negativas na casa. Alguns céticos apontam para a possibilidade de os fenômenos serem explicados por fatores psicológicos ou ambientais, como o histórico violento da casa e o trauma vivido pelos Lutz. No entanto, o caso nunca foi oficialmente resolvido. A casa de Amityville passou por várias reformas, e o famoso endereço 112 Ocean Avenue foi mudado na tentativa de afastar os curiosos. Mesmo assim, o fascínio em torno da história permanece vivo até hoje, com inúmeras adaptações e reinterpretações nos cinemas, documentários e livros. A combinação de uma história trágica real, o assassinato dos DeFeo, com os relatos paranormais dos Lutz garantiu que Amityville continuasse sendo um dos casos de assombração mais discutidos da história. Embora a autenticidade dos eventos sobrenaturais continue sendo motivo de debate, o impacto cultural do caso é inegável, e Amityville permanece um símbolo icônico do terror no imaginário popular. Obrigado por assistir até o fim. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Temos muito mais mistérios e histórias assustadoras por aqui. Lembre-se, tem vídeo novo todos os dias, sempre às 18h30. Nos vemos no próximo susto. Até lá!